Bom, vou contar uma história real. E eu quero dizer que essa história não é para desanimar ninguém, nem para falar mal de universidade, nada disso. Eu vou contar uma história real que eu acompanhei de muito perto e que me fez refletir sobre a vida acadêmica. Para preservar as pessoas, né, envolvidas, não vou citar nomes, universidades, programas ou qualquer informação que permita identificar os participantes, mas eu pedi autorização a esse meu amigo para contar essa história, ok? O meu objetivo aqui não é expor ninguém, mas discutir uma realidade que muitas vezes, ninguém fala sobre isso, que é a saúde mental. Então, eu vou contar a história desse meu amigo porque ele me autorizou, tá bom? Depois de 20 anos longe da sala de aula, ele decidiu voltar a estudar, recomeçar. Então ele fez uma graduação numa universidade particular, depois ele fez uma especialização e depois de estudar muito, ele conquistou uma vaga em um mestrado em uma universidade pública. Eram apenas 10 vagas, tá? Ele passou em 10º lugar, ali, na régua, sem bolsa, mas ele estava realizando um sonho, certo? No primeiro ano, logo no primeiro ano, já veio a qualificação dele. Quem faz mestrado, já fez e tal, sabe do que é isso, né? Entre os integrantes da banca de qualificação, ele tinha convidado uma pesquisadora citada na dissertação dele. Então, se ele tivesse mal intencionado, ele não chamaria essa pessoa para a dissertação dele, certo? Certo. E aí, essa moça apontou que a forma como ele a estava citando nas citações indiretas não era a forma correta. Até então ninguém tinha percebido isso nele, na escrita dele. Ele não havia copiado os textos dela, não, tá? Nem tentado se aproximar das ideias dela, porque senão ele não a teria convidado. O problema era outro. Durante toda a formação dele, ninguém havia ensinado o procedimento correto para esse tipo de citação. E ninguém havia corrigido esse erro na escrita dele. Ele fez graduação e pós-graduação e ninguém apontou isso. Foi um momento para ele extremamente constrangedor. Ele saiu da sala chorando. Ele é casado, tem filhos, pai de família, como dizem, né? Ele acreditava que o sonho dele tinha acabado, mas não tinha acabado. A banca permitiu que ele corrigisse o trabalho e foi exatamente isso que ele fez. Ele reescreveu as citações, revisou a dissertação, passou a dissertação por diversas correções, pagou para isso e conseguiu terminar o mestrado. Então, aqui eu faço um parênteses, né, que eu acredito que seja importante. Então, acredito que seja justo colocar toda a responsabilidade sobre um orientador. A universidade brasileira vive uma realidade de sobrecarga. Muitos professores acumulam aulas, pesquisas, projetos, atividades administrativas, bancas e orientações simultâneas de vários estudantes. Esse também é um problema estrutural da pós-graduação e precisa ser discutido urgentemente. A gente não pode fingir que está tudo bem, mesmo estando em um governo progressista. A gente tem que mexer nisso. O que realmente marcou a vida desse meu amigo, voltando a falar dele, foi o que aconteceu depois, porque a banca fez o papel dela, falou, olha, você vai ter um tempo para corrigir, vamos corrigir isso. Tudo bem. Mas a situação que deveria permanecer restrita ao ambiente da banca acabou extrapolando e comentários passaram a circular. E aos poucos ele começou a ser visto como alguém que teria cometido plágio. Gente, isso é muito sério. Quando na realidade ele não fez isso. O que aconteceu com ele foi apenas um erro de aprendizagem, que ele não tinha sido adequadamente orientado. Um erro na forma de fazer a citação indireta. As consequências para o psicológico dele foram devastadoras. Ele foi sendo isolado pelos colegas, sentia que suas mensagens no grupo eram ignoradas, então ele deixou de participar das conversas e se retirou do grupo. E passou a carregar um rótulo pesado que afetou profundamente a saúde mental dele. Mesmo assim, ele concluiu o mestrado. Só que a defesa dele durou assim por volta de 5 horas, porque ele já estava com aquela nuvem em cima dele, as pessoas já estavam desconfiadas dele, sabe, pelos comentários.
Foi um processo extremamente desgastante. Ao terminar a defesa, ele saiu diretamente para um pronto-socorro. Sabe por quê? Porque ele estava em meio a uma crise de pânico. Foi assim que ele comemorou a defesa dele. Isso me fez pensar como tratamos quem está em formação na pesquisa, sabe? Existe uma imagem muito romantizada da pós-graduação. Falamos dos artigos publicados, dos congressos que participamos, sabe? Da produção científica, dos títulos, mas ninguém fala da ansiedade, da solidão, da pressão por produtividade, do medo de errar e ficar marcado para sempre e sofrer as consequências, como aconteceu com esse amigo, né? E o impacto que tudo isso tem na saúde mental de quem está atrás de um sonho, porque é um sonho, né? Não vai ter retorno financeiro. E essa não é apenas uma impressão minha. Pesquisas internacionais mostram que o sofrimento psíquico entre estudantes de mestrado e doutorado é significativamente maior do que na população em geral. Um estudo realizado com pós-graduandos de 26 países encontrou cerca de 41% dos estudantes apresentavam sintomas moderados ou graves de ansiedade e 39% apresentavam sintomas moderados ou graves de depressão. No Brasil, diferentes pesquisas também apontam altos índices de ansiedade, depressão, insônia e esgotamento emocional, além de outros problemas relacionados à saúde mental entre pesquisadores em formação. Então, atenção, né? Esses dados não significam que a pós-graduação adoeça as pessoas, mas eles mostram que existe um problema real que precisa ser enfrentado. Não dá para ser jogado debaixo do tapete. Isso é realidade. Eu nem vou contar, tenho outras histórias para contar, mas eu deixo para outro dia. Mas aqui, essa história, eu não estou falando para desanimar ninguém que sonha em fazer um mestrado ou um doutorado, não, tá, gente? A pesquisa transforma vidas, produz conhecimento e continua sendo um dos caminhos mais importantes para compreender e transformar a sociedade. Não que isso vá te trazer retorno financeiro, tá? Pode até trazer ou não, depende da sua área, depende de onde você esteja, depende de muitos poréns. Mas eu acredito que também precisamos falar sobre acolhimento, ética, formação de pesquisadores e saúde mental. Erros de aprendizagem podem ser corrigidos. Pessoas podem aprender, né, e fazer, se transformar, fazer o melhor. Mas as marcas muitas vezes deixam os erros destruírem os sonhos. Então, talvez a maior lição que eu tenha tirado dessa história toda é que formar pesquisadores não é apenas ensinar métodos, teorias e técnicas, é também criar um ambiente em que seja possível aprender, errar, corrigir e continuar pesquisando sem que isso custe a saúde mental ou destrua a dignidade de quem escolheu dedicar parte da sua vida à produção do conhecimento, porque é uma escolha, certo? Ainda mais nas áreas ligadas à educação. Até a próxima.